Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, Missionários Fazedores de Tendas. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 34. Está escrito assim: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Verdade prática: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 5, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. 2, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. E terceiro, discutir vocação, profissão e missões. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos aí na 8ª lição, já estudamos aí 7 lições até o momento, a última lição, a responsabilidade da igreja com os missionários, e agora nós vamos falar do trabalho dos missionários lá no campo, e um exemplo claro e clássico do apóstolo Paulo. Durante o dia pregava o evangelho e à noite ele fazia tendas para se sustentar, ou para não ser tão pesado a igreja. O que me chamou a atenção nessa lição, professor, estudar, é exatamente esse termo, que é a palavra-chave da nossa lição, profissão, e o processo inverso do que nós temos hoje em relação a Paulo, né? Hoje, geralmente, durante o dia, as pessoas trabalham, alguns missionários, algumas pessoas que estão no campo ainda têm essa vida assim, profissional e ministerial, né? Como Paulo, que não era tão pesado a igreja. Eles trabalham durante o dia e fazem a obra à noite. Paulo era o contrário, parece que ele pregava, ele pregava durante o dia e à noite, para não ser pesado, no tempo que ele tinha ali à noite, ele fazia tendas, ele ajudava a se manter. Era mais ou menos isso, né? Paulo, ele não trabalhava eventualmente, esporadicamente, ele estava sempre trabalhando, né? Isso ele deixa até bem evidente nas cartas dele, né? Para não pesar a igreja, para também conquistar a confiança, né, daqueles que estavam ouvindo o evangelho por meio dele. Tem alguns porquês, né, dele fazer isso. E assim, na semana passada nós falamos sobre a responsabilidade da igreja que envia o missionário, e hoje o foco é inverso, né? O missionário também tem uma responsabilidade, né, no que diz respeito até ao seu próprio sustento, né? Então o missionário tem que ter esse cuidado de não pesar a igreja, né? De não ser algum peso, mesmo em questões financeiras, né? Para a igreja que o enviou. Então ele precisa ter algumas habilidades, ele precisa ter algum conhecimento técnico de alguma profissão para ele poder, né, em situações mais difíceis, né, poder se virar, poder conseguir meios, né, de provisão quando a igreja não puder fazê-lo, né? Então é muito importante a lição de hoje, né, que traz uma outra visão, né, daquilo que a gente viu semana passada, e é uma visão complementar, né? Elas não são controversas, nem se chocam, né? Elas são complementares, elas trabalham junto. O missionário é enviado pela igreja, a igreja tem uma responsabilidade com ele, mas ele não pode ficar apático, né? Depender exclusivamente do sustento daquela igreja que enviou ele. Né? Ele tem uma responsabilidade também, né, até para ser digno da confiança daqueles que estão lá. Porque quem está ouvindo o evangelho que ele está pregando lá num outro contexto cultural pode estranhar o fato dele não trabalhar, dele não ter um ofício, né? E isso pode ser um fator negativo, né, para o evangelismo. Então é necessário essa lição de hoje, né, para trazer esse enfoque, né, para a gente entender melhor. Vamos destacar um ponto aqui também, professor. Nós estamos falando de um contexto aí, pelo menos aí vamos colocar aí, entre 1.900 anos atrás, ou quase 2.000, é um contexto diferente do que nós vivemos hoje. Hoje, por exemplo, nós pastores, né, pastor de tempo integral, ele não exerce mais a sua profissão, ele não exerce mais o seu ofício profissionalmente falando.
mas ele trabalha em função da igreja, ele tem e presta relatórios, ele faz jus ao montante, vamos falar assim, ao salário que a igreja investe nele, né? É diferente do missionário Claro, que está lá. um pastor local trabalha aí muito, né? A gente sabe disso. Né? Agora, vamos falar assim, de um missionário que está no campo, talvez com a sua profissão, ele vai criar até uma abertura maior a quem está lhe ouvindo. Né? Dependendo da cultura, né? Isso. A questão do ofício é muito central em algumas culturas. Necessário, né? Então, vamos dizer que é necessário. Então pode depor contra o missionário, se o povo olhar para ele e ver ele parado. Né? Vamos dar um exemplo aqui, professor, antes da gente entrar aqui mesmo nessa vida profissional. Nós estamos falando aqui já na introdução, né? Mas deixa, porque eu lembrei aqui agora, vamos dar um exemplo aqui entre os aquarruns aqui na Amazônia peruana. Eu lembro do pastor Elias trabalhando ali, e depois ele se tornou um dentista, e com a sua profissão ele conseguiu uma abertura para evangelizar aquela comunidade indígena. Então olha a importância de uma profissão, e com Paulo também não era diferente, né? Paulo, até por causa da tradição judaica, né, a gente deve comentar isso, ele tinha essa consciência de aprender um ofício, de ter uma habilidade para trabalhar, para buscar o seu sustento, porque isso era até exigido, né, dos rabinos na época. Né? O rabino precisava ter um ofício justamente para conquistar a confiança da comunidade, para não ser pesado. Né? Então, Paulo, como um bom judeu, tinha essa tradição também. E aí ele, nessa época aí, 49, né, depois de Cristo, ele está em Corinto, né? E assim, numa sociedade daquela, uma vida corrida daquela cultura lá dos coríntios, né? Se o povo olhasse para ele pregando o evangelho e só isso, só pregando o evangelho, estranharia, né? Então, naquele contexto, naquela época, naquela situação que ele estava, era imprescindível, né, que ele tivesse esse conhecimento e exercesse esse ofício que ele exerceu, né, traduzido aí como fazedor de tenda. Verdade. Bom, vamos lá. Introdução. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição dessa semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. Então nós vamos trabalhar isso. Vamos lá, professor. Ponto 1, a vida profissional do apóstolo e sua vocação ministerial. Está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, a profissão do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial, e depois a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O texto da nossa leitura bíblica em classe, Atos 18, 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhador em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido a um edito do imperador romano Cláudio, 49 d.C., Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Aí a gente vê, professor, uma visão histórica, né? E até mesmo contextual aqui ao capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Era alguém que trabalhava com couro, ou pele de animais, né, que fazia tendas, que fazia... se a gente olhar um pouquinho lá atrás, se for olhar lá na construção do tabernáculo, nós vamos ver lá que essa mesma profissão ela foi exercida, né, por aqueles homens que construíram o tabernáculo, e alguns utensílios daquela casa, principalmente a cobertura, era feita desse mesmo material e precisava dessa mão de obra. A palavra aí, né, em Atos, no grego bíblico aí é skenopoios, né? A palavra traduzida como fazedores de tenda, mas seria literalmente trabalhadores em couro, né? Porque a tenda era feita desse material, né? E assim, Paulo está em uma viagem missionária, né, a Corinto, e Priscila e Áquila estão ali como refugiados.
A gente sabe que é por volta aí de 49 depois de Cristo, porque o imperador é Cláudio, né, e foi ele que fez esse edito aí, exigindo que todos os judeus deixassem a cidade imperial. Esse negócio de antissemitismo é bem antigo, né? Muito. Então remonta a antes disso aí, né? Mas nesse fato histórico a gente já vê isso também. Então esses judeus que possivelmente eram convertidos, eram cristãos também, né? Estavam ali como refugiados e por conta de algumas coisas em comum, né, eles se encontraram de alguma forma e passaram a trabalhar juntos e até morar juntos, né? Priscila, Áquila e Paulo. Ambos eram trabalhadores com couro, né? Ambos eram fazedores de tenda. Então, ao que tudo indica, eles passavam boa parte da semana mesmo construindo, trabalhando, fazendo essas tendas e dedicavam o sábado inteiro à pregação do Evangelho. É o que o senhor está falando, né? Trabalhar de dia para pregar de noite. Era bem isso, né? Uma vida bem puxada, né? Com bastante atividade. E aí, num contexto de Corinto, daquela época, era uma megalópole, né? A gente tem estudos aí que falam de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, né? Numa cidade. Pensa como aquilo era imenso, né? E além de uma religião bem peculiar, né? A gente já comentou isso aqui em outros trimestres, outras lições aí. Era uma cidade muito aberta ao comércio, né? Muito comercial, 200 mil habitantes, fazendo negócios o tempo todo, né? Então eles trabalhavam bastante, né? Porque tinha bastante demanda, com certeza. Uma cidade marítima também, né, professor? Isso ajudava, né? portuária, isso ajudava demais você falou 200 mil aí, né? Há estudos que a população circulante de Corinto chegava aí a 500 mil. Já pensou? Olha a dimensão disso aí, né? Se é uma cidade de um comércio assim pujante, né, e com 200 mil habitantes, imagina a quantidade de gente que vem e vai o tempo todo. Era basicamente isso aí mesmo, uma megalópole, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem próximo assim, né? A gente fala próximo, nós estamos no estado de Minas, não é Dubai. Não, eu ia falar aqui em Minas mesmo. Você pega, por exemplo, Montes Claros, né? Montes Claros tem hoje uma população aí de quase 600 mil, mais ou menos isso aí. E a população circulante hoje de Montes Claros está bem próxima da divisa da Bahia e bem próximo assim, entre nós aqui de BH, e muitas faculdades, muitas empresas grandes, 1 milhão de pessoas, a população circulante. Então, quando você volta aí há muitos anos atrás, que não tinha avião, não tinha carro, né, automóveis como a gente tem hoje, tinha os navios, os navios mercantis, e a população era muito... Foi assim que Paulo chegou lá, né? Exatamente. Então, e assim, ele está adaptado ao contexto cultural do lugar onde ele está, e o objetivo dele ali não é trabalhar simplesmente, viver ali do comércio, dali ficar rico com o comércio, né? O objetivo dele é pregar o evangelho. E para isso, às vezes, a gente tem algumas despesas, né? E ele fazia questão de não pesar a igreja, pedindo oferta o tempo todo. Ele não chegava a pedir, mas ele, nas entrelinhas, ele dizia da necessidade, comunicava a necessidade, né? Aí, para bons entendedores, mas ele, para não ser pesado, trabalhava bastante, né? Não com o intuito de ficar rico, mas para manter a obra, né, professor? De suprir as necessidades da missão, né? Isso. E se a gente olhar hoje para uma igreja formada, vamos falar assim, 86 anos igual a nossa, a se comparar com a igreja que estava iniciando, havia essa necessidade também. A estrutura inicial, né? A estrutura inicial da igreja em Corinto, da pregação de Paulo, ele precisava fazer isso mesmo. E outra coisa, a situação financeira também dos irmãos naquela época, da igreja naquela época, que estava iniciando, nem se comparava com a de hoje, né? Tinha muitos irmãos que tinham condição, mas
é aquilo que você falou, né? Paulo evitava muitas vezes de pedir ou de deixar isso transparecer exatamente para não ser pesado e evitar dessas críticas aí e até mesmo da exploração. Né? Ele sempre falou sobre isso. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial, a tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Eu acho muito legal esse pequeno comentário aqui da conjugação da vida ministerial e profissional de Paulo, professor. Eu acho isso fantástico pelo fato dele não querer ser pesado, não ser motivo de crítica ou escárnio da parte daqueles que estavam sendo inseridos na igreja pelo Espírito Santo, na pregação do Evangelho, e ele dava exemplo em tudo. Então ele não extorquia a igreja, não ficava se mostrando um fraco, ou debilitado, ou necessitado, mas ele ajudava na sustentação da igreja. Isso é sensacional. Eu acho interessante, esse texto áureo nosso deixa isso muito claro, né? É Atos 20, 34, né? Ele diz que vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Né? Então, até necessidades alheias a ele, né, eram supridas com o trabalho das mãos dele. Então, isso demonstra que ele não era um trabalhador eventual, mas um trabalhador que trabalhava sempre. Né? E a gente pode ver isso em outras passagens. 1 Coríntios 9, 12, né? Você vê que ele trabalhou em Éfeso. Aqui a gente vê ele trabalhando em Corinto. Né? Você vê que quando ele estava em Éfeso, ele trabalhou também. 1 Coríntios 4, 12, a gente vê que quando ele estava em Corinto, ele trabalhou também. Né? 1 Tessalonicenses 2, 9, 2 Tessalonicenses 3, do 7 ao 9, fica claro que ele trabalhou em Tessalônica também. Então, por onde ele passava, ele dava um jeito de fazer negócios, de trabalhar, de, né, buscar o seu sustento por meio das suas próprias mãos, né, para não pesar a igreja. Houve momentos em que ele percebeu que isso estava sendo até um pouco cômodo para a igreja. Alguns neófitos se acomodaram e retiveram suas posses, deixaram de contribuir para a obra missionária, porque viram a atividade de Paulo e falaram, não, poxa vida, não precisa. Né? Então ele acabou advertindo, né, esses neófitos, principalmente os coríntios, né? Os coríntios, ele chega a escrever isso, né, esse tipo de advertência, né, para que fossem liberais, né, na obra do Senhor, servindo com seus bens também, quando isso fosse necessário. Então, mas apesar disso, ele trabalhava sempre, e por onde ele passasse, né, ele dava um jeito de, não sei como, né, material, a matéria-prima não é tão rara assim, né, couro de animal, né, em qualquer lugar que ele tivesse, ele conseguia matéria-prima, mas isso tem um custo. Né? E de todo modo, ele sempre dava um jeito de, com suas mãos, levantar o sustento que era preciso para ele e até para os que o acompanhavam na missão. Perto, né? Bom, professor, quero destacar um ponto aqui, antes da gente quase que encerrar esse bloco 1 aqui, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem voluntariamente fazia essas doações. Então, eu quero destacar um ponto aqui, o seguinte: um recurso na mão de quem está trabalhando e quem tem visão missionária, isso vai salvar muitas vidas.
A gente vê hoje, muitas vezes, de vez em quando a gente depara aí com alguma ação social que a igreja faz, alguns irmãos falam, a igreja vai entrar com quanto? A igreja vai ajudar em quanto? Ou a igreja tem dinheiro, não precisa disso mais. Alguns falam isso até mesmo sem saber o que a igreja faz com os recursos financeiros. E esses socorros imediatos aí que muitas vezes a gente faz para ajudar alguém, isso é necessário, isso é mandamento, né? E geralmente o líder não pede dinheiro para ele, não pode. Se alguém faz isso, está fazendo de forma ilícita. Mas para abençoar alguém, para ajudar alguém, era viável, Paulo ensinou isso, e isso é a sustentação da obra de Deus, e é por isso que o evangelho avança e cresce. Um grande missionário da nossa época que ensinou isso também incessantemente até a sua partida recente, né, para a eternidade, foi Loren Cunningham, né? Loren é o fundador da Jocum. Ele ensinava isso e ensina até hoje, para falar a verdade, né? Tem certas coisas que não morrem, né? E aí ele ensinou isso com a vida, de não pesar a igreja, de não pedir para si, né? E ele ensinava que o missionário não precisa se preocupar com dinheiro. O missionário, o cristão legítimo, é um missionário. E o missionário, o bom missionário, não precisa nem pensar em dinheiro, não precisa nem falar em dinheiro, né? Se ele for um bom missionário, se ele fizer o que Deus coloca no coração dele para fazer, se ele obedecer à ordem de Deus, que é uma ordem missionária, o recurso virá. As pessoas vão olhar para ele, vão ver que ele é digno de confiança e que ele precisa de ajuda e vão investir na obra que ele está fazendo, nem tanto nele, né? Sim. Mas por confiar nele, vão investir financeiramente até, né? E ele viveu isso, né? E ele sempre deu testemunho disso. E assim, um estilo de vida desse, né, de um missionário comprometido com a missão nesse nível, vai atrair mesmo investimentos, né, na missão, porque exala confiança no trabalho, né, confiança na pessoa que está realizando o trabalho. E as pessoas, tem muita gente que tem muito dinheiro, né, e perde noites de sono pensando o que eu faço com esse dinheiro para ajudar alguém. E aí não vai fazer isso se não confiar na pessoa, né, que está fazendo. Verdade. A gente não pensa nisso, mas isso existe. Gente com muito dinheiro querendo investir em filantropia, em coisas do tipo, mas não sabe o que fazer, né, não sabe aonde, em quem confiar. E um missionário confiável atrairá esse tipo de recurso, né? Aconteceu não só com Loren, mas acontece ao longo das eras, né, ao longo da história cristã, com muitos missionários. E os testemunhos estão aí. Por coincidência, eu ouvi isso ontem de um pastor muito amigo que tem um trabalho excepcional na cidadezinha vizinha, pertinho a nossa aqui, e numa oportunidade a gente fala disso. Nós vamos dar uma paradinha aqui, um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Olá, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 8. Paramos aí no bloco anterior falando da vida profissional e a vocação ministerial do apóstolo Paulo. Estamos falando hoje de missionários fazedores de tendas, ou aqueles profissionais que trabalhavam aí com a arte de preparar o couro, né, professor, para fazer tendas, fazer moradas, habitações e coisas semelhantes. Bom, nós vamos correr aqui, professor, que nós temos dois capítulos aqui. Primeiro, missionários fazedores de tendas, e depois vocação, profissão e missões. Vou dar uma acelerada aqui, professor, nós já falamos muito sobre isso. Esse missionários fazedores de tendas aqui está em 3 subtópicos também. Primeiro, fazedores de tendas, a força missionária no mundo e o preparo dos fazedores de tendas. Já falamos muito disso aqui no bloco 1, professor, então eu vejo que não tem tanta necessidade da gente gastar mais tempo aqui em relação a esse fazedor de tenda. Nós já descobrimos aí que Paulo tinha esse ofício de trabalhar em couro ou pele de animais. Já falamos também que Paulo evangelizava durante o dia e trabalhava à noite. Já falamos também que as mãos de Paulo, ele mesmo citou em Atos 20, 34, aí, que é o texto áureo, que ele
as mãos ajudavam a ele se manter e também os que estavam com ele. Já falamos também do preparo de um rabino, né, que ele aprendia desde cedo, desde a sua meninice, lá desde a sua infância, a ter um ofício. Então, enfim, Paulo aproveitou tudo que ele já sabia, tudo que ele era, em função da pregação do Evangelho, e ensinou as igrejas por onde ele passava, né? A gente vê muitas passagens que assim, ancoram isso, tudo que a gente está falando aí, e assim, o que precisa ser frisado aí é isso, o missionário não precisa se preocupar com dinheiro, mas assim, o missionário precisa trabalhar e muito, né? Uhum. E ele não pode ficar exclusivamente dependente da igreja que o enviou, porque nem sempre a igreja também participa tão ativamente assim dos missionários que envia, né? É muito raro igrejas realmente comprometidas com missões, como a igreja que a gente faz parte, né? É raro. Não é puxar sardinha, como dizem, né? Mas é raro mesmo. A gente sabe que a gente já rodou em alguns lugares, né? Já passou por algumas igrejas aí como visitantes, né? E a gente sabe que é uma realidade não muito comum, né? Uma igreja realmente engajada em missões. E aí a gente também conhece inúmeros testemunhos, até de missionários que a gente ampara, né? Inúmeros testemunhos de missionários que foram enviados e abandonados, né? A igreja só enviou, daí para lá ele se virou, né? A igreja sustentou por um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, depois não quis saber mais, né? Então o missionário precisa ter algum conhecimento técnico de algum ofício, né, para poder se virar, né, como a gente diz, para não ficar desamparado completamente, né, no lugar onde ele foi fazer a missão. Muito obrigado, professor, por destacar isso aí, porque muitas vezes a gente está, eu vou citar aqui com muita descrição, mas muitas vezes a gente está no nosso ministério, que, por exemplo, a ADEC Caratinga, né? Assembleia de Deus Caratinga, que é uma igreja séria, uma igreja compromissada com missões, uma igreja que realmente envia, que mantém, que sustenta, que vai lá. Eu falei que recentemente, numa das aulas passadas aí, que recentemente agora o pastor Wellington esteve na Índia. Há poucos dias agora, ele e o pastor Eliseu, o nosso presidente, estavam inaugurando a igreja no norte de Minas. Então, olha, o pastor diretor de missões e o pastor presidente estavam lá no campo, vendo a necessidade, sentindo que os missionários sentem. São muitos poucos ministérios que agem dessa forma. A maioria deles, um grande número dos ministérios envia e depois não tem nem mais notícia do missionário. Deixa o missionário ilhado lá em situações que eles nem sabem nem conhecem. Então é difícil. A igreja missionária é uma vocação da igreja cristã, né, desde a sua origem, mas assim, algumas comunidades, né, como a nossa, têm essa vocação desde a fundação, né? Os fundadores, principalmente assim, o saudoso pastor Ari, né, a gente comentava aqui em off, né, algumas façanhas do pastor Ari, que viajava quilômetros, longas distâncias, viajava a pé, de bicicleta, de cavalo, de algum jeito, mas chegava nos lugares onde ninguém nunca ouviu falar do Evangelho e hoje temos igrejas nesses lugares, né? A igreja de Caratinga não está só em Caratinga, né? E assim, até outros campos profícuos, né, que foram emancipados pelo próprio pastor Ari, né? Como é Cláudio, como é Ipanema, que são campos, né, grandes, né? pujantes, né? E assim, fruto da obra missionária desses fundadores. Então a gente é missionário por fundação, né? Por vocação desde a fundação, né? Então é por isso que a igreja tem esse apreço, né, pela obra missionária. Mas a gente sabe que não é uma realidade comum a todas as comunidades cristãs, né? A gente sabe disso. Por isso uma lição dessa é de suma importância, né? Verdade. Fechando isso aqui, professor, eu me lembro de como o Evangelho chegou aqui a Caratinga, né? O Evangelho chegou a Caratinga em 1937 e chegou através de um soldado, ou seja, ele veio a trabalho, foi destacado para Caratinga, veio a trabalho e por causa de um homem, de um soldado, eu até quero fazer um agradecimento aí à Polícia Militar por esse
por esse ser um agente de Deus, por abençoar tanto a nossa cidade de Caratinga, e talvez muitos policiais nem sabem disso, talvez a sociedade de Caratinga, os nossos conterrâneos aqui, nem sabem dessa façanha, como Deus trabalhou dessa forma, mas por causa de um soldado, de um militar cristão, em 1937 o evangelho chegou aqui na nossa região e virou essa potência que é hoje aí. Então isso é sensacional. E desse um professor que veio para cá, em um culto doméstico, onde tudo começou, a pregação do evangelho, aí saiu o pastor Juca, na época evangelista Juca, muito novo, 29 anos, li um documentário recente agora dele, foi enviado para Ipanema, depois pastor Antônio Rosa para Ipatinga, pastor Salatiel Fidelis para governador Valadares, e olha essa região nossa aqui, essa região leste aqui, o tanto que é próspera, o tanto que é rica na pregação do evangelho, e como essas igrejas, como esses campos aqui de Caratinga, Ipanema, Ipatinga, Valadares. Ó, professor, eu tive agora recente no Rio de Janeiro, recente agora, eu fiquei assim, de forma maravilhada. Nós estamos na divisa do Rio. Quando a gente fala da nossa igreja lá em Catuné, você andou ali, é longe, andou tá? 15 quilômetros ali, você já está talvez menos que isso, já está no estado do Rio. Passa por Fervedouro ali, lá na divisa, lá na ponta. E você vai aqui, é muito longe para esses desbravadores irem quase que sem condição, saindo daqui para Matipó a cavalo. Já pensou que é isso? E em caminhão de leite, que é a dificuldade, estrada, não tinha asfalto, não tinha nada. Então olha a importância da igreja, olha a importância dessa manutenção da obra e olha a importância desses trabalhadores na obra de Deus. Isso é fantástico, fantástico. Missionário é alguém que trabalha aí muito, né? Independente de onde está inserido, qual cultura, missionário sempre vai ter muito trabalho, né? Então precisa ser alguém valente, corajoso, pronto para trabalhar mesmo. Ah, lembrei de um documentário aqui, a gente precisa falar isso. A igreja do Ipanema, por exemplo, nasceu assim. O pastor Jander ouvia falando isso e tem um documentário disso, tá, professor? Está escrito, tem registro. Que o irmão que foi trabalhar em Ipanema, ele saiu daqui e foi trabalhar na região de Ipanema. Ele era um serrador. Na época tinha muito isso, né? Muitas madeiras, a região de Ipanema é muito rica. Trabalhar. Foi trabalhar, pregou o evangelho, depois o pastor Juca foi enviado. E o pastor Juca já está com praticamente quase 100 anos agora. E é muito bom ouvir essas histórias, e eu ouvi dele então, isso é sensacional, muito bom. Quem quiser saber disso aí, só dá uma passadinha lá na Assembleia de Deus em Ipanema, conversar com o pastor Jander, pastor Juca, e ouvir isso direto deles, né, professor? Eles tinham que escrever um livro, tá? A registro, mas é bom se tivesse esse documentário aí escrito, isso é muito bom, como tem a do pastor Ari, né? O legado de um homem de fé, isso é fantástico. Fechando aí, professor, a nossa lição, vocação, profissão e missões. Primeiro, é Deus quem chama. Segundo, exercendo a vocação. E terceiro, minha profissão, meu campo missionário. Deixa eu ler alguns parágrafos aqui rapidinho. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organização missionária relevantes, no contexto nacional e até em outros países. Deus chama, professor. Outra coisa, exercendo a vocação e minha profissão, Deus chama quem está trabalhando e usa esse trabalho para salvar outros. É engraçado o uso da palavra vocação, como o senhor fez aí na leitura várias vezes, né? Me lembra algo hoje é até engraçado, né? Foi tema de debates acalorados, né, durante a Reforma Protestante, né? Porque era um termo exclusivo da igreja, né? O sacerdote era vocacionado, só o sacerdote. Né? E assim, depois da reforma, esse termo passou a ser empregado a profissões, né? No sentido de que Deus pode chamar alguém para ministrar o evangelho, para a sua igreja, para ser um pastor, um pregador. Sim, Deus faz isso. Mas Deus também chama alguém para ser um fazedor de tenda. Deus também chama alguém para ser um policial. Deus chama alguém, vocaciona alguém para ser um advogado. Né? São vocações. Né? Então, além dessa vocação missionária, a vocação de levar o evangelho, né, há essas outras vocações que trabalham em conjunto com aquela, né, para o sucesso da missão como um todo. Né? Então,
a pregação do Evangelho envolve muito sangue, suor e lágrimas, como o próprio Paulo demonstrou lá em Atos 20, há esse registro, né, a partir do verso 18. Custa mesmo muito o fazer missionário, custa muito ao missionário. Sangue, suor e lágrimas. Você vê Romanos 15, que o apóstolo Paulo, ele sempre concluía o que ele começava, né? Ele dava pistas do que ele ia fazer para dar oportunidade para a igreja. Por exemplo, ele, nessa passagem, Romanos 15, ele diz que estava indo para a Espanha. E ele comunica à igreja isso, né? E ele chega a usar termos como esperava que para lá fosse, eu espero que para lá seja encaminhado por vocês. Né? Esse ser encaminhado, ele está dando pistas de que, né, a igreja de alguma forma vai com ele, né, fazer essa missão. E aí isso ele fala no verso 24. Depois ele reforça isso, né? No verso 28 ele diz: eu vou passar por vocês para ir para a Espanha, ou seja, vou passar por vocês, né? Me amparem, me ajudem. Ele não está dizendo, mas está comunicando algo ali nas entrelinhas que, se a igreja entender, né, a igreja vai amparar ele financeiramente e espiritualmente também, né, com oração. E assim, ele é um missionário que não está cobrando, não está exigindo nada, não está pedindo nada, mas está comunicando o que vai fazer, né, e dando à igreja oportunidade de trabalhar, de contribuir com esse fazer missionário. Então é uma dinâmica muito bonita, né, a dinâmica do missionário que já trabalha tanto levando o evangelho, né, e ainda faz uso das suas habilidades, né, das suas outras vocações, né, para fazer isso, para levar o evangelho e suprir-se com as suas próprias mãos, né, com o trabalho com o seu sangue, seu suor e às vezes suas lágrimas, né, como ele diz lá em Atos 20. Isso é muito legal. Professor, a gente encerra aqui. Eu tô esses dias agora, bem essa semana agora, tive a oportunidade de conversar com 2 amigos, irmãos, são advogados, e eles têm um escritório trabalhando, e eles nos ajudaram num trabalho social aqui, bem recente. E eles expressaram assim alegria em estar ajudando, em estar contribuindo, são irmãos amigos, e eles falaram o seguinte: ó, a nossa profissão, a nossa ajuda é muito singular, é muito pequena diante de toda a demanda que a igreja tem. E eu tive a oportunidade de falar com ele o seguinte: ó, nós estamos lá na ponta fazendo o trabalho, fazendo a obra de Deus, mas a causa, a razão, o motivo da gente estar lá na ponta fazendo é que vocês estão nos dando suprimento para fazer essa obra, vocês estão dando condição. O pastor está lá na ponta fazendo, mas a igreja está junto, as mãos daqueles que enviam estão junto, as mãos daquele que contribui estão junto. Então a obra não é do pastor, o nome do pastor nem deve aparecer. O que precisa aparecer é o nome de todos da igreja que está subsidiando esse trabalho. Isso que precisa fazer. É o que Paulo está falando aqui sobre a contribuição, sobre trabalhar, sobre estar junto, sobre a igreja ajudar, sobre a igreja enviar. E é assim que funciona. Isso é muito importante, a responsabilidade que o missionário tem de prestar conta, né? Sim. Não é porque ele trabalha também para o sustento da missão que ele não vai prestar conta para aqueles que o enviaram, para aqueles que contribuem também financeiramente. Então, Paulo é um exemplo disso, né? Claro. Se você lê o capítulo 15 de Romanos, você compreende isso. Você vê que ele é alguém que não para pela metade o serviço que ele começou, né? Ele é responsável com o que ele propôs fazer, né? Você vê que ele tinha uma responsabilidade extraordinária com o dinheiro que era confiado a ele, porque ele sabia que aquele dinheiro não era dele, era da missão. Exato. E aí ele investia completamente na missão e prestava conta. A responsabilidade do missionário, né, de prestar conta a quem está suprindo. Isso tudo contribui para o sucesso da missão. E só amplia as doações, professor. Só melhora. É uma responsabilidade. Exatamente. Né? Quem quiser dar uma lida nisso aí, nós estamos encerrando aqui, pode dar uma lida em Atos capítulo 13, 14 e 15.
a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso acontece em Atos 13, quando Paulo e Barnabé é enviados. Eles estavam na igreja de Antioquia da Síria, eles são enviados ao campo missionário, e em Atos capítulo 13 eles saem, 14 eles estão abrindo a igreja, mas em Atos capítulo 15 eles retornam em Antioquia e sobem a Jerusalém para prestar relatório à igreja que enviou. Isso é sensacional na vida de Paulo. Prestação de conta é muito essencial, bom, né? Muito bom. Quem quiser ler, está lá, Atos capítulo 13, 14 e 15. Ficamos por aqui, te agradecemos pela companhia, obrigado professor, por mais essa aula aí juntos, e voltaremos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá, forte abraço, fiquem todos com Deus.